Quem tem razão? Bom, vamos lá, porque nós temos esse tema, é um tema que chama atenção, e a questão é, por que que o crime organizado chegou a este ponto no país em que percebeu a possibilidade e executou, ou pelo menos criou um plano para executar, porque as informações que temos da Polícia Federal seria de homicídio contra autoridades públicas, como, por exemplo, o senador Sérgio Moro e também o promotor aqui de Justiça em São Paulo. Vamos lá, estamos com o César Dario Mariano também e o doutor Sartori. Senhores, sejam bem-vindos uma vez mais. Doutor Sartori, eu começo com o senhor. Por que chegamos a esse ponto, por gentileza? Porque nós estamos falando de atuação muito típica de máfia, de crime organizado, mas que com muitas semelhanças de atuação mafiosa. Seja porque você consegue, essas organizações conseguem aplicar o terror em estados, como é o caso que está acontecendo agora no Rio Grande do Norte, em planejar assassinato de autoridades políticas, que foi exatamente o plano descoberto agora pela Polícia Federal, sem contar todas as outras informações de um espraiamento cada vez maior da influência dessas facções no crime local de todos os lugares do país. Alberto, quero cumprimentar você, cumprimentar aí os nossos ouvintes, telespectadores, webespectadores, também o querido César Dario, grande jurista, tivemos aí um livro em conjunto, cumprimentá-lo. Olha, é lamentável o que está acontecendo, não é? Agora, o que causa muita espécie aí para mim é aquela fala do presidente Lula, dizendo em baixo calão que queria uma vingança em relação ao Sérgio Moro. Antes mesmo, o ministro Dino aparece na Maré, também um colóquio lá com lideranças, e agora se descobre isso. Eu não quero estabelecer aí um liame, porque seria leviano de estabelecer, mas são coincidências muito infelizes, tanto que o ministro Pimenta foi obrigado a se manifestar a respeito disso. Eu não entendo por que o atentado das facções criminosas contra o senador Sérgio Moro. O senador Sérgio Moro, ele lidou com a Lava Jato, o pessoal do colarinho branco, né? O que a gente tem diretamente lidando com o crime organizado é a Justiça do Estado. Quando fui presidente do tribunal, tive diversos juízes ameaçados, a gente tinha uma escuta deferida por decisão judicial ali em torno dos presídios de Presidente Prudente, Bernardes, e ali a gente conseguiu detectar um tempo atrás esse mesmo movimento no sentido de atentar contra a vida de autoridades, de juízes e promotores, e conseguimos impedir isso. Isso foi em 2012, já tivemos em 2006 e agora a situação se repete, estranhamente envolvendo o senador Sérgio Moro. O promotor Lincoln ainda se entende, porque ele ataca diretamente o crime organizado, assim como os juízes que estão ali também despachando nos requerimentos, nas representações que ele promove. Agora, o senador Sérgio Moro, ele trabalhou na Lava Jato, não haveria razão, ele não lidou diretamente com o crime organizado como conhecido, não o de colarinho branco, que a gente sabe, mas o crime organizado. Então, por isso que fica complicada essas coisas, por isso que essa coincidência fica muito complicada. O presidente Lula tem que explicar isso aí, inclusive já foi falado aqui na Jovem Pan pelo Fernando Capês, ele pode sim incidir no artigo 6º da lei do impeachment, né? Agora, o que nós estamos vendo aí é que o crime organizado cada vez avança mais. Nós começamos lá com o Brizola, depois decisões do Supremo proibindo a subida da polícia no morro, a questão do sistema prisional que não atende à demanda de forma nenhuma que o assola, e nesse contexto governadores fazem movimentos para desencarceramento, e isso encontra eco no próprio Congresso, com a lei de execução penal, que inclusive derrubaram a questão do exame criminológico para progressão, e as penas vão seguindo muito brandas, e hoje nós estamos vendo que o crime compensa, o crime avança, o crime é força, tem muita força hoje o crime organizado, estão em todos os segmentos do Estado, e agora essa afronta que nós vemos aí, que foi deflagrada essa operação da Polícia Federal, não por vontade de qualquer dos integrantes do governo atual, mas sim porque a Polícia Federal resolveu, por si só, na sua independência funcional, deflagrar essa operação e agora acaba prendendo essas 11 pessoas e levantando uma série de situações que a gente sabe que isso pode efetivamente acontecer. Agora, eu acho, repito, o presidente Lula tem que explicar bem essa fala dele, a ida do ministro Flávio Dino lá na Maré, e agora essa coincidência. Não posso estabelecer uma conexão, porque seria leviano, evidentemente, não estou afirmando
Mas é uma coincidência muito infeliz. E o que causa espécie é o senador Sérgio Moro não ter lidado diretamente com o crime organizado, como conhecido. Aquele crime organizado do tráfico, do roubo de carga e tudo mais. E sim um homem que atuou na Lava Jato, que é o crime do colarinho branco, envolvendo governantes, envolvendo pessoas ligadas à administração. Então, é isso que me causa bastante espécie. Tem que ser muito bem esclarecido. Agora, a criminalidade avança. Não tem mais prisão. Hoje o crime, hoje a pena não no Código Penal prevista, as penas previstas no Código Penal, que estão corretas. O problema é o cumprimento dessas penas, com diversos benefícios, uma lei de execução penal que realmente não atende aos interesses públicos e ecoando nos tribunais, inclusive superiores. A gente tem visto um garantismo exacerbado em favor dos réus. Então, é lamentável, mas ainda bem que a Polícia Federal agiu de pronto, né? E agora vamos fundo nisso. Precisamos de uma CPI, precisamos de uma investigação muito profunda para ver o que está acontecendo exatamente nesse país. Doutor César Dario, o senhor já nos brindou aqui com entrevistas em que o senhor faz menção de entendimentos cada vez mais lenientes em relação ao tráfico de drogas, de cortes superiores em Brasília, sobretudo o STJ. Se eu pegar o procedimento da máfia na Itália, a máfia a Cosa Nostra, por exemplo, a máfia siciliana, o tráfico é a primeira ação deles. Se eu pegar os cartéis aqui, até porque são cartéis de drogas na América Latina, todos são extremamente ligados ao tráfico. As facções criminosas aqui no Brasil dependem do tráfico para ser o que são. E a gente está vendo decisões, o senhor tem denunciado aqui com muita frequência, que o STJ tem feito releituras da lei, reinterpretações da lei na hora de punir traficantes ou pessoas presas por tráfico de drogas. O que a gente está vendo hoje é alguma coisa que é consequência disso já, ou que pode ter sido inspirada nisso? Boa tarde, Piotr. Boa tarde, desembargador Ivan Sartori. Prazer revê-lo. Boa tarde aos telespectadores. Piotr, desde 2006, 16 anos após a publicação da Lei dos Crimes Hediondos, uma lei muito dura e uma lei que realmente funcionava, os tribunais superiores, capitaneado pelo Supremo Tribunal Federal, têm cada vez mais tratado a bandidagem de uma forma muito leniente. Então, em 2016, começou-se a destruir a lei dos crimes hediondos. Acabou-se com o regime integral fechado, proibia-se antes a concessão da liberdade provisória, isso também caiu. O Congresso até tentou alterar, dizendo que o cumprimento da pena deveria ser no regime inicial fechado, o Supremo derrubou. Sobreveio a lei de drogas, que proibia a conversão das penas em restritivas de direitos e determinava a imposição do regime inicial fechado. O Supremo também disse que era inconstitucional. Ou seja, acabaram com a lei dos crimes hediondos. E desde lá, em artigos, publicações, entrevistas, eu tenho denunciado isso. E agora a coisa está piorando cada vez mais. É uma dificuldade para o policial fazer a revista pessoal. Sim. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que praticamente para ser feita uma revista pessoal, há necessidade da visualização do flagrante. Porque se o policial vê alguém correndo, alguém ingressando na sua casa, ou se ele está com o carro da meia volta, se ele anda mais rápido, tudo isso antes era tido como fundada suspeita para uma revista pessoal. O Superior Tribunal de Justiça falou, não, isso não é fundada suspeita. Então, com isso daí, tem anulado as provas e as pessoas têm sido absolvidas. Para se entrar na casa de alguém, hoje, basicamente, só com ordem judicial. Mas o que acontece? Até se obter essa ordem judicial, a droga, o armamento, já foi literalmente pelo esgoto, os bandidos já fugiram, a palavra do policial hoje não vale mais nada. Há uma gravação de uma sessão num dos julgamentos das sessões que estão querendo levantar isso, que a palavra do policial hoje não tem validade nenhuma, vai ter menos validade do que a palavra do réu, do que os familiares dos réus. O reconhecimento pessoal hoje sempre foi feito se colocar pessoas ao lado, se possível. Agora é obrigatório. Imagina numa delegacia de polícia, no meio da madrugada, o delegado de polícia encontrar 4 pessoas, 5 pessoas iguais àquela que queiram
fazer o reconhecimento, queiram estar do lado do bandido que vai ser reconhecido, ou mesmo magistrado. E, por outro lado, na área penal, pessoas que são flagradas transportando toneladas de droga, concedida a liberdade provisória, são condenadas a penas restritivas de direitos. Olha, logicamente, isso fez com que a criminalidade aumentasse, porque os bandidos viram que se eles praticarem crime, notadamente o tráfico de drogas, eles vão ser, quando muito, apenados com pena restritiva de direitos, exceção feita se forem reincidentes. Com isso daí, a criminalidade organizada está pegando aquelas pessoas mais novas, aquelas pessoas que não têm nenhum tipo de antecedente, estão utilizando de mulheres grávidas ou de menores de 12 anos de idade, em que, se são presas em flagrantes, elas vão ficar presas na sua casa, se são condenadas, vão cumprir uma pena diminuta. Óbvio que os bandidos se sentiram livres, leves e soltos. Sim. E isso tudo culminou ainda com o que aconteceu no Rio de Janeiro, praticamente se proibir a realização de operações policiais apenas em casos excepcionais. E o crime organizado hoje, ele é alimentado pelo tráfico de drogas. Sim. O tráfico de drogas é o que alimenta o primeiro comando da capital e que alimenta também o Comando Vermelho do Rio de Janeiro. Se é leniente com o tráfico de drogas, acaba sendo leniente com toda a criminalidade. Isso só poderia resultar numa coisa: o aumento da criminalidade e o fortalecimento do crime organizado. Doutor César e doutor Sartori, eu tenho só uma participação agora do Cláudio Dantas em Brasília, já retomo com os senhores aqui. Nosso diretor de jornalismo lá em Brasília, o Cláudio Dantas, um repórter experiente na política do Distrito Federal ali de Brasília, tem mais informações agora. Inclusive, ouviu há pouco o deputado Deltan Dallagnol. O Dantas, seja bem-vindo. Boa tarde a você. Vocês conversaram há pouco com o Deltan Dallagnol, que foi extremamente duro e crítico a esse momento. Inclusive, vai se manifestar na Câmara dos Deputados daqui a pouco. A gente está aguardando também a manifestação, o pronunciamento do senador Sérgio Moro. Bem-vindo, Dantas. Obrigado, boa tarde a toda a bancada e a nossa incrível audiência aí que nos fazem companhia nesse momento. Bom, de fato, o Deltan falou conosco ainda há pouco aqui, foi muito enfático em relação a essa operação, como ela representa um divisor de águas no debate sobre a criminalidade. Deltan ressaltou que há essa necessidade, esse modus operandi, especialmente na esquerda, de se criminalizar o trabalho da polícia e se vitimizar o criminoso. E que ao relativizar o crime, você acaba promovendo um ambiente que permite esse tipo de situação. Quer dizer, você tem a maior organização criminosa do país planejando o assassinato de um senador da República, ex-ministro, né? Como eu trouxe mais cedo, informação aí exclusiva nossa de bastidor, as investigações começaram ainda em outubro, ou seja, durante a campanha eleitoral. Se é possível que esse plano estivesse destinado a um objetivo político, o que agrava ainda mais essa situação. Nós tivemos também informações dessa investigação de que os réus, os investigados, né, esses presos de hoje, até agora foram presos 9 dos 11 investigados, eles faziam um monitoramento da rotina do Sérgio Moro e de seus familiares, inclusive chegaram a alugar imóveis ao lado de endereços residenciais e comerciais do ex-ministro, do atual senador Sérgio Moro. Então eles faziam esse monitoramento para entender a rotina, para poder saber o momento exato de agir. Felizmente, a Polícia Federal tomou conhecimento, a inteligência da Polícia Federal tomou conhecimento desse plano, porque ela faz um monitoramento de todos os chefes, né, integrantes, inclusive aqueles que estão presos do PCC, e a partir daí iniciou uma investigação e passou a monitorar esses investigados. Em janeiro, o próprio senador Sérgio Moro recebeu a informação dessa investigação e aí solicitou o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, um reforço na sua escolta.
o que o Pacheco aqueceu. Então essa informação também chegou ao próprio Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Nós tivemos aí algumas manifestações durante o dia, mas infelizmente temos aí a Glaze falando, né, que o Sérgio Moro já está politizando a operação e na verdade ele está apenas reagindo a algo muito grave. Se fosse o contrário, certamente eles fariam muito mais. Agora estamos aguardando o pronunciamento do Sérgio Moro. Promete ser um pronunciamento duro. Ele apresentou já um projeto de lei hoje que ele vai mencionar nesse pronunciamento, que prevê uma série de restrições, de aumento de penas para crimes contra autoridades, que é uma coisa que não há previsão legal. Então ele está inaugurando esse tipo de previsão legal, vai apresentar, já protocolou o projeto, nós já demos também no nosso site e agora estamos aguardando. O Rodrigo Pacheco suspendeu a sessão do Senado, está reunido com lideranças partidárias e esperamos ele retomar para ver aí como será o pronunciamento do Sérgio Moro. Piotr. Muito obrigado, Dantas. Portanto, nos trouxe essa informação. No momento não acontece nada importante no Senado, porque há essa reunião do presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco, com líderes partidários. Deixa eu retomar nosso debate aqui com o desembargador Ivan Sartori e também o procurador César Dario Mariano. Doutor Sartori, a gente viu aí que, claro, tudo tem uma repercussão política e é natural que ocorra porque está envolvendo exatamente um senador da República. O que é preciso mais para se entender que nós estamos com um mal comum querendo combater a República Brasileira, que é o crime organizado? Porque é uma ameaça direta a um senador da República, a um procurador que combate o crime organizado, numa operação de uma organização conhecida justamente pela capacidade que tem de fazer uma série de operações, já demonstrou isso. E aí a gente viu essa resposta aí, ou pelo menos essa manifestação da presidente do PT de que, não, está se querendo politizar. Tá, mas está se esperando o quê? Um corpo? Porque uma ameaça dessa já é por si só gravíssima. Pois é, a situação é seríssima realmente. Nas nossas autoridades, principalmente ali no Congresso e, de modo geral, também os tribunais superiores, como disse aí o César, nós estamos vendo aí uma leniência muito grande. O que eu vejo que o sistema prisional não absorve e não faz frente à demanda. A gente tem um sistema totalmente falido, sucateado. Hoje nós temos aí pouco mais de 800 mil presos e muitos estão aí em regime semiaberto. Então isso está de longe, não retrata não acompanha o crescimento do crime organizado diante dos habitantes que nós temos aqui e do número de infrações que nós temos aí, principalmente nas cidades mais violentas. Então o sistema prisional não absorve. E também o tratamento ali é completamente desumano, piora a situação do preso. Então o que acontece? Como o sistema prisional está todo nas mãos dos governadores, os governadores também não querem essa pressão, essa panela de pressão gigante em cada uma das suas unidades, e com isso a política passa a ser a política do desencarceramento, que encontra eco no Congresso, com a lei de execução penal e depois com alterações cada vez mais benéficas em favor dos condenados, e também nas Cortes Superiores, principalmente no STJ. Eu lembro que no Tribunal de Justiça, quando eu judicava na 4ª Câmara Criminal, nós éramos duríssimos ali com o tráfico, inclusive, com todos os crimes mais graves, eu lembro que nós resistíamos em conceder o tráfico privilegiado que foi criado depois, né, do advento da lei, para justamente facilitar e melhorar a situação desses condenados. E nós resistíamos, não aplicávamos de jeito nenhum o tráfico privilegiado, só em casos excepcionais e claríssimos. Pois não veio um habeas corpus coletivo do Superior Tribunal de Justiça, me parece que foi de ofício, determinando ao Tribunal de Justiça que concedesse esse privilégio nos casos de tráfico em determinadas situações, quer dizer, engessando o Tribunal de Justiça. E agora nós estamos vendo que o asilo inviolável, artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal, que é nosso domicílio, ele agora, antes havia exceção, flagrante de crime ou alguma urgência, estado de necessidade. Sim, está na Constituição. Entra realmente com mandado judicial. Então nós estamos esquecendo de tomar conta da nossa casa em termos de segurança pública e cada vez mais as autoridades vão beneficiando os réus. E temos a ideologia também da bandidolatria, que é aplicada principalmente pelo pessoal de esquerda. Então isso realmente
vem complicando muito a ação das autoridades policiais, sem contar na defasagem dos quadros da polícia, na falta de estrutura e na corrupção. Tem muita gente séria, mas a corrupção também campeia muito aí na administração pública. Tudo isso vem contribuindo, são ingredientes realmente explosivos para que o crime cresça em progressão geométrica. É preciso tratar esse sistema prisional, ter um sistema decente e que faça frente à demanda e que se cumpram as penas aplicadas efetivamente de acordo com o Código Penal. E isso precisa ser separar o preso recuperável daquele que não tem recuperação, daquele que é renitente no crime. Esse não pode ter qualquer benefício. E a lei dos crimes hediondos realmente proibia a progressão. E o Supremo entendeu que mesmo nos crimes hediondos deve haver a progressão contrariamente à Constituição. Então, isso também vem gerando uma situação muito complicada, com a falta, com a polícia com as mãos atadas diante de decisões judiciais, impedindo operações policiais. Tudo isso são ingredientes explosivos e nós não estamos enxergando, nós estamos quem é de bem, o cidadão de bem, vê isso claramente. Sim. Mas, infelizmente, aqueles mal intencionados parece que querem que o circo pegue fogo e que a coisa piore. E o país vai degringolando cada vez mais. Doutor César Dario Mariano, pegando parte do que disse aí o doutor Sartori, há uma desconexão clara da realidade brasileira, do que pensam, me permitam aqui a metáfora, é apenas uma metáfora, dos juízes de ar-condicionado em Brasília, de não entender como é que a situação, qual é o calor, para usar uma expressão do doutor Ulisses, o calor do asfalto, de entender como que acontecem as coisas aqui, porque vamos lá, todo mundo sabe que há áreas sitiadas pelo crime, por exemplo, no Rio de Janeiro. Não só no Rio de Janeiro, mas o caso do Rio de Janeiro é muito grave. O ministro da Justiça foi recentemente lá, sem uma grande escolta. O próprio presidente Lula, quando candidato, também entrou numa área dessas de exceção, podemos chamar de exceção da presença do Estado. Veio a declaração grosseira, de todo tipo, repudiante por todos os aspectos do presidente Lula ontem em relação ao juiz Sérgio Moro. Agora, essa operação da Polícia Federal já vinha acontecendo e hoje a Polícia Federal saiu na rua para prender essas pessoas e estamos aguardando justamente a manifestação do juiz Sérgio Moro. Com tudo que o senhor já fez menção, que o doutor Sartori também fez menção, há uma desconexão das cortes superiores com a realidade brasileira, porque o crime hoje inibe o crescimento do PIB brasileiro, é o que mais atrapalha a vida dos brasileiros, as pesquisas mostram isso claramente, e claro que as pessoas vão fazer comparação. A máfia tem como procedimento interferir em decisões de autoridades políticas, de persegui-las, como a gente já viu casos assim na história da máfia italiana, sobretudo, do juiz, inclusive, que combateu a máfia italiana lá atrás. E a gente vê que há um poder judiciário que parece que atua em detrimento do desejo da sociedade, que seria um combate mais duro ao crime. Eu não tenho a menor dúvida quanto a isso, Piotr. Eu fico bem à vontade de falar, porque eu tenho escrito isso em diversos veículos de comunicação. Pega-se doutrinas da Europa, de países como Alemanha, Suécia, Dinamarca, e tenta-se implantar no Brasil com uma realidade muito diferente. Então, hoje, o que nós vemos nos tribunais superiores, isso daí fica muito claro, até porque nós já tivemos declarações de ministros que é uma tentativa de desencarceramento em massa. Tenta-se, de todas as maneiras, aplicar o chamado tráfico com redutor, o malfadado tráfico privilegiado, para quase todos os traficantes. A lei é muito clara, diz que há circunstâncias que devem ser observadas, mas para os tribunais superiores, basta que seja primário de bons antecedentes. Pode ser flagrado com 500, 600, 700, 800 quilos, o que evidencia que essa pessoa integra uma organização criminosa, porque ninguém daria 400, 500 quilos para uma pessoa se não fosse de confiança da organização criminosa, que se dedica à prática de crimes. E mesmo assim é concedido, é dado o tráfico privilegiado. A pessoa é condenada a regime aberto, vai prestar serviços à comunidade e vai pagar um salário mínimo de multa. Quer dizer, é um verdadeiro absurdo o que acontece hoje no que diz respeito ao combate ao tráfico. E eu não falo só do tráfico, eu falo também de outros crimes, roubos, aquela pessoa que é um criminoso contumaz em estelionato,
Estupros, nós temos estupros que não acabam mais. Quando essas pessoas são condenadas e vão cumprir pena privativa de liberdade, são tantos benefícios que ela acaba cumprindo menos da metade da pena. Depois é extinta a punibilidade com um decreto de indulto, se não for crime hediondo ou equiparado. É remissão por leitura. Agora tem a remissão por leitura, inventaram isso aqui no Brasil, sabia disso? A pessoa lê um livro, faz uma resenha qualquer e tem boa parte da sua pena reduzida. É comutação de pena, é progressão de regime, são tantos benefícios que a pessoa praticamente não cumpre pena. Isso faz com que, Piotr, a pessoa se sinta à vontade para praticar delitos, porque a pena, ela não visa apenas a ressocialização. A pena, ela visa a prevenção, tanto a prevenção geral, que as pessoas saibam que se forem praticarem crimes serão efetivamente punidas, quanto a prevenção especial, que é retirar essa pessoa da sociedade procurando reeducá-lo, porque nem sempre essa reeducação é possível. Mas não. Doutor César Dario Mariano, pois não, conclua, doutor, perdão, eu acabei lhe interrompendo, conclua, por gentileza. Porque simplesmente traz essa ideia para a sociedade que a pena visa apenas a ressocialização, não é isso. Ressocializa-se aqueles que podem ser ressocializados. Diga uma coisa, como se ressocializar o Marcola, o Fernandinho Beiramar? Essas pessoas não serão ressocializadas nunca. Da mesma maneira que há pessoas que não precisam de ressocialização, pessoa que praticou um crime culposo, ou a pessoa que praticou um homicídio porque perdeu a cabeça, ou a pessoa que praticou um crime há 20 anos e é punida agora. Então, essa ideia de que a pena visa apenas a ressocialização é uma das finalidades, mas não é a única. Finalidade maior é dizer para a sociedade, não pratique crime, que se você praticar, você vai ser punido. Veja nesses países onde há pena de morte para tráfico de drogas, prisão perpétua, se nós temos essa quantidade de tráfico que nós temos aqui a cada esquina. A cada esquina nós temos gente traficando drogas. Nós temos os assaltantes que andam com esses negócios de iFood, Uber e o que seja. A polícia não pode abordá-los, porque, segundo o Superior Tribunal de Justiça, não se pode fazer revista sem a existência de fundada suspeita. Como se combater, então, esses milhares de traficantes que estão nas ruas? E o pior, até a Guarda Municipal foi proibida de intervir. Só pode intervir agora, mesmo que a pessoa esteja flagrante, se estiver em defesa do patrimônio público municipal, senão a prova é ilícita. Tá bem. Então, por isso que aumentou, Piotr. Doutor Sartori, eu tenho 30 segundos, mas eu tenho uma última pergunta ao senhor. O senhor acha que este caso vai fazer uma mobilização maior no Congresso Nacional em relação a melhorar o combate à criminalidade no país, as condições de segurança pública? Chegamos a um ponto muito importante em que, por mais que os tribunais superiores tenham visões, como o doutor César tem feito menção aí, mais lenientes ou que de alguma forma endureçam ou dificultem o trabalho da polícia e de alguma forma facilitem o entendimento de soltura de presos, sobretudo do tráfico, o senhor acha, eu tenho só um minuto no máximo, doutor, mas o senhor acha que politicamente isso vai mudar a partir de agora com esse caso envolvendo o juiz Sérgio Moro? Olha, é possível, esperamos que sim, né? Já tivemos autoridades ameaçadas e quando eu fui presidente do tribunal, muitas vezes eu socorria juízes porque eu não admitia absolutamente que nenhum juiz corresse qualquer risco. Eu imediatamente colocava sob escolta pesada, carro blindado e já resolvia no momento exato, porque nós tivemos muitos juízes que foram ameaçados lá, inclusive um deles foi assassinado lá em Presidente Prudente, Machadinho. Então, eu espero que isso se dê, que o Congresso pense um pouco mais nisso e comece a endurecer e modificar essa lei de execução penal, inclusive essa remissão por leitura de gibi até, está chegando nesse ponto, e isso precisa ser alterado. Agora, é o que se espera. Vamos ver se isso vai acontecer, mesmo porque nós temos um projeto de lei que está sendo aprovado lá agora, querendo conceder aí um habeas corpus coletivo para o pessoal que foi condenado em determinadas circunstâncias aí. Está para ser aprovada essa lei aí. Isso precisa ser falado também aí. A Jovem Pan acho que até já noticiou. Mas é isso, agradeço a todos, agradeço a você, meu amigo Piotr, agradeço aos nossos espectadores, aos nossos espectadores e também cumprimentar o nosso amigo César Dario. Doutor Sartori, obrigado pela gentileza de nos atender. Doutor César Dario Mariano, boa tarde mais uma vez, obrigado.